Vou colocar para gravar. Tá, Vamos lá, então hoje então. é só você, tá? Então vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade. Eu te agradeço por nos ter tirado da nossa rotina, desse mundo tão atribulado, tão pesado, tão denso, e ter nos trazido aqui, Senhor, à sala do trono, a receber de Ti, Senhor Jesus, o alimento espiritual, para que possamos, ó Pai, conseguir ter o bom ânimo que o Senhor espera de nós. Porque o Senhor nos prometeu e nos avisou que no mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor também nos pediu para ter bom ânimo, pois o Senhor já tinha vencido tudo. Ah, Deus, nos ajuda, nos fortaleça, Senhor, nos guarda, produz em nós o gozo do teu Espírito Santo, produz em nós a paz do teu Espírito Santo. Nos ajuda, meu Deus, tende misericórdia de nós. Fala conosco nessa noite, ó Pai, é o meu pedido. Amém. Glória a Deus. Então, hoje você só vai escutar mesmo? Só. Última chance. Então vamos lá Ai, já tô para derrotando aqui já. Hebreus. Vamos lá para Hebreus então. Deixa eu pegar a minha Bíblia. Pegue. Assim, né? Livro de Hebreus não tem como a gente não ir para Hebreus 11. É Ah, meio que uma regra. Hebreus é fé, né? é Mas fé. eu enxerguei Hebreus 11 dessa vez de uma outra forma, né? Aquela mágica maravilhosa que o Espírito Santo faz com a gente, né? Com a palavra de Deus. Então, antes de começar o 11, que a gente bem sabe que os capítulos foi uma coisa para organizar, assim, né? Eu quero começar aqui no finalzinho do 10, que para mim tá diretamente relacionado. Aqui no capítulo 10, versículo 36. Eu vou ler do 36 ao 39, que diz assim: Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Até aqui. Então, o primeiro ponto que me chamou muita atenção é esse versículo 37, né? É o autor de Hebreus, que para mim é Paulo, como eu já falei, falando, porque ainda é um pouquinho de tempo. Sempre que eu ouvia esse versículo, eu achava que era estava em outro contexto, não aqui. Então veja que é o próprio autor de Hebreus que fala, né? Porque ainda há um pouquinho de tempo, muito pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. E eu fiquei, meu Deus, por que eu tenho a sensação então que o Senhor demora tanto para vir, para se cumprir a sua promessa, para vir nos salvar? O que está acontecendo, sabe? Aí o Espírito Santo vem, viu? Lê o versículo anterior de novo, porque você não entendeu. Aí eu fui de novo pro 36. Porque necessitais, ou seja, você necessita, como eu necessito de água e de alimento para estar viva, eu necessito ter paciência para depois de ter feito a vontade de Deus nessa terra, aí eu alcance a promessa. E aquilo, ao mesmo tempo que foi, digamos assim, uma correção de Deus, foi assim um regozijo dentro de mim, porque quando a gente acha a explicação, não que a gente precise saber de tudo, mas quando a gente entende, melhor dizendo, quando a gente entende, né, o que Deus quer de mim nesse mundo, nesse tempo, a gente começa a levar tudo mais leve. Porque quando você tá realmente debaixo da soberania de Deus, você entende de que nada que aconteça no contexto da sua vida sai debaixo dessa soberania, né? Então isso daqui foi uma chave para mim e agora eu tô falando desse jeito.
Igual o autor aqui de Hebreus, ó, é pouquinho tempo que há de vir virá e não tardará, né? E seja vir para todos, seja só para mim, seja como for. Mas agora eu tô sentindo gozo, eu tô vivendo como se fossem meus últimos minutos nessa terra, sabe? Então tudo tá mais brilhoso, tudo tá mais intenso, as emoções estão mais afloradas e eu tô praticando isso na minha vida porque eu quero alcançar essa paciência aqui que eu necessito ter em Cristo. Então esse é o primeiro ponto assim que eu fiz uau, né? E já linka aqui com o 11, né? Com o início do 11. Eu vou ler do versículo 1 ao 6. Que diz assim: Tá. ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então veja, outro necessário. Eu fiquei, meu Deus do céu, vai me instruindo aí do que é necessário e eu não tô tendo ultimamente, né? Então aqui no versículo 6, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, né? É o mínimo. E que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, de que teremos uma recompensa, de que um dia nos encontraremos com ele, de que um dia tudo isso daqui vai se findar e vai ser... vai passar por uma balança, sei lá, falando num sentido figurado, lógico. Mas voltando lá no começo do capítulo, aliás, no versículo 39, diz assim, no finalzinho do versículo: mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, aqueles que creem, né? Então, se há necessidade de crer, se há necessidade de ter fé, aí vem, ora, o que é esse crer? O que é essa fé? É o firme fundamento. Aí quando você pega a questão de fundamento, todo fundamento é firme. Ou deveria ser. Mas na verdade não é. Né? Tem fundamentos que é feito de meia boca que só dura 5 anos, sei lá. Ou só dura até o primeiro tremorzinho de terra. Ou até que aquela rua se transforme em uma avenida e comece a passar muito fluxo de caminhão e carro e tudo comece a se intricar. Então significa que aquele fundamento não era firme o suficiente para aquela adversidade. Então veio o outro ponto, assim, para mim muito crucial. Ora, a fé é o firme fundamento. Então, se eu não tenho fé, se eu considero minha fé pouca, vai para o joelho, porque você precisa ter um firme fundamento para que tudo em cima disso possa vir construindo na sua vida espiritual. E aqui no versículo 3, né? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Mundos, no plural. Vai vendo o mistério, como diz Paulo. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, eu vejo as águas, eu vejo a floresta, eu vejo tudo isso com os meus olhinhos, como diz a Juliane. Mas tudo isso foi feito daquilo que eu não posso ver. Então é aí que entra a minha fé, é aí que entra aquilo que não é aparente, que é mais poderoso do que tudo, né? E que o que a gente sente. Aí vem a parte de Abraão,
que daí dá vários exemplos. E um outro ponto também que me chamou a atenção, versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, veja, eu sempre busquei fazer isso. Quando eu começo a ficar meio sem fé, sabe? Achar que meu problema não, isso daí é o fim, não tem solução, sabe? Não sei como enfrentar, estou perdida. O que eu busco? Testemunho. Aí eu começo, testemunho evangélico, e aquilo você começa a escutar e aquilo vai te alimentando de uma maneira. E hoje em dia a gente tem uma ferramenta do tal do podcast que eu tô amando. Tô ficando viciada nesse negócio, porque pensa numa coisa que tá edificando minha fé, ouvir os podcasts de pessoas assim que você acompanha há tempo e você não sabe metade do que aquela pessoa passou na vida dela, né? E você fica uau, que fé, e daqui a pouco você começa a se alimentar daquilo e você se levanta espiritualmente falando, né? Ou então simplesmente você fala, meu Deus, olha o que essa pessoa passou, eu não passo por nada, deixa eu parar de reclamar que eu tô parecendo um filho mimado, né? E aí vai, cada um tem a sua experiência. Então, indo para Abraão, a partir do versículo de 8 a 10 aqui, ele começa a falar de Abraão, né? Aí assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, eu vou ler até aqui. Eu quis ler até Sara porque Sara e Abraão eram um só, né? Então, é muito importante a gente alinhar com, nós que somos casados, alinhar com os nossos maridos e esposas a questão da fé, a questão de exercitar a nossa fé, né? O povo gosta demais de meter o pau na Sara, que Sara riu, que Sara não cria. Quando Sara está escutando a conversa de Abraão, né, com os anjos ali, né, e fala que ela vai ter um filho, nananã. E eles falam muito de Sara, só que quando você retorna os capítulos antes, quem riu primeiro foi Abraão, sabe? Então, tipo, não tem. E ó, que Abraão ouviu do próprio Deus, Sara não ouviu do próprio Deus, ouviu da boca de Abraão, contando pra ela, com certeza ele deve ter contado, né? A Bíblia não diz, mas eu imagino. Então, assim, o riso de Sara, pra mim, é quando a gente crê não crendo, sabe quando a gente fica no meio, eu creio, meu Deus pode todas as coisas, e de repente, tipo, você dá PT no carro, por exemplo. Meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar isso, eu não tenho o que fazer. Você não crê que Deus pode todas as coisas, ele não é o dono do ouro e da prata, e nananã. Então você fica naquela gangorra, né, de emoções. Então aquilo veio de encontro forte com ela, né. Então aquela risada que ela deu para mim foi de nervoso, não foi que ela não creu. Se ela não tivesse fé, ela não estaria aqui em Hebreus 11, somente Abraão, né? Então a Bíblia é maravilhosa porque ela faz isso aqui, ó. Sabe? Ela se junta, ela mesma responde por ela mesma, né? E é maravilhoso. Um parênteses que eu abri. Então, assim, a primeira escadinha, digamos assim, de fé que eles precisaram ter foi sair do meio da parentela, do meio da sua terra, né, daquilo que já era totalmente conhecido para eles e ir para um lugar novo. Então ali eles começaram a exercitar a fé, né? E depois o próximo degrau foi o filho, né? E pode ver que vai subindo os degraus, né? Deixa eu ver onde que é o... Aí aqui no versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Eu comentei sobre esse versículo
né? Não sei se na live passada ou retrasada, mas para mim esse versículo é o principal de toda a história de Abraão e de toda a linhagem de Abraão, né? Do patriarca. Aqui para mim é o versículo mais poderoso. Então veja que é uma escada. Então, se você já passou pela sua prova de fé, glorifica, agradece, amém, mas já se prepara, porque a próxima você vai ter que ter mais fé ainda do que você teve nessa. E depois, quando você for na outra, é mais fé ainda do que você teve na anterior. E aí vai. Porque a própria palavra de Deus nos orienta a crescer em todo tempo, em graça e sabedoria de Deus. Então, não é uma vida estática. Não é uma vida parada. Já conheci o Evangelho, reconheço Deus. Deus já operou um milagre, um livramento. Eu já falei em línguas, ou sei lá, o que você pode colocar aí como itens, né? De feito, ok. Agora é só aguardar a vinda de Cristo ou a minha morte como santo do Senhor. E não, né? É uma escadinha. A vida espiritual não é moleza, não é para ficar paradinho, só se alimentando. Eu sei que é maravilhoso. Eu lendo isso aqui, eu falei, uau, eu nunca tinha visto isso. Eu sempre vejo isso daqui como um exemplo de fé para mim, mas quando eu percebi que tem uma escadinha aqui, falei, meu Deus, tem de misericórdia de mim, Senhor. Me prepara para o próximo nível. Vamos lá em Tiago, finalizando essa parte de Abraão. Tiago 2, 21, também vai falar sobre Abraão. Diz assim: porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Isaque, perdão. É uma pergunta e não uma afirmação. Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ou seja, é aquela questão que eu não sei qual dos versículos aqui que fala, que a fé sem obras é morta. Eu acho que foi você, né, Luiz, que citou esse versículo, não sei se na igreja ou aqui, mas que eu guardei com carinho. Então, a fé precisa de obras. É a mesma coisa, eu estava até brincando com a minha irmã, eu citei sobre, a gente falava na escola os crentes 007, né? Que tipo, ninguém sabia que era crente, de repente nos congressos da vida se encontrava, você é crente? Não acredito. Entendeu? Então, assim, é uma fé que só tá dentro de mim. Ninguém vê, eu não tenho frutos daquela fé, eu não tenho obras daquela fé, né? E uma das frases de efeito que eu amo do pastor Jair, e ele tem várias que eu levo pra mim, é sobre o batismo em águas, né? O batismo em águas é uma manifestação externa de uma fé interna. Depois que eu escutei essa frase dele, eu levo pra vida, assim. Eu já era batizada e tudo quando eu ouvi isso, mas eu falei, uau, é desse jeito que a gente tem que explicar a importância do batismo, pra que serve, né? A manifestação, ninguém ama ninguém em segredo. Você tem as obras de amor por aquela pessoa, a demonstração de carinho, de afeto, querer conversar, querer estar junto. Então, assim, aí com o próprio Deus você tem fé nele, mas você não tem obra nenhuma, tá só dentro. Porque Deus só quer o meu coração. Oh, Jesus, tem de misericórdia de nós. Então, esse versículo aqui veio, assim, para fechar essa questão de fé, assim. 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Isso é poderoso demais, o amigo de Deus, através da fé e obras que ele foi aperfeiçoado. Glória a Deus por isso. Agora eu quero voltar aqui no versículo 32. Aí o autor ele vai meio que dando uma encerrada, né? Nesse tema. E eu amei o jeito que ele fala. E é mais uma prova de que eu tenho certeza que é o Paulo. Uma que ele usa o termo vitupério, que Paulo ama usar nas cartas dele, né? Essas palavras estranhas. Que diz assim, o versículo 32. E que mais direi?
faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Eu vou dar uma vírgula aqui. Aqui no versículo 32, faltar-me-ia tempo. Quando a gente que nem eu tava falando, comentando agora com vocês, né? Que eu procuro sempre contar testemunho e tal, e parece que o Espírito Santo dá um start na nossa memória e começa a fazer a gente voltar na nossa história. Viu? Olha o tanto de testemunho que você tem, sabe? E você começa a ouvir e aquilo você começa a testificar com o testemunho daquela pessoa. E uau! Se eu não passei pela mesma coisa, eu passei por algo muito parecido, sabe? E você começa a produzir fé, você sente dentro de você algo sobrenatural acontecendo, né? E quando ele começa aqui, ó, contando de Gideão, de Baraque, então veja que é contando, não é lendo. É aí o outro ponto que eu fiquei, uau! Nós precisamos saber das histórias da Bíblia. Elas não estão na Bíblia à toa. Elas estão ali para edificação. Elas estão ali para exortação. Elas estão ali para alimento. Exemplos do que é bom e do que é mal, né? Que é pra gente ter um parâmetro. Poxa, como que eu quero ser? Eu quero ser igual esse cara? Então, peraí, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, onde ele errou, porque ele não é perfeito. Porque não adianta você olhar pra mim, pra Luiz que tá aqui na live hoje e falar assim, não, um dia eu vou ser igual ela. Deus, eu quero ser igual a ela. Não faça essa oração. Repreende agora esse pensamento. Ou se você já fez essa oração, muda o repertório. Jesus, eu quero ser como você, porque eu quero seguir as tuas pisadas. Jesus fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quer aprender, quer ser igual a alguém? Queira ser igual a Cristo, porque nele não há erro, não há falha. Em mim, na Luísa, há erro, há falha, pois somos humanas. Abrindo a boca, querendo fazer o bem, o mal já pratiquei, como diz Paulo, nosso querido. Então, aqui quando fala contando, é sabendo de cor. Quando alguém vir com a alma angustiada, contando algo da vida dela, começa a buscar lá na sua mente, peraí, qual passagem bíblica que eu posso passar para essa pessoa que ela vai entender como que ela vai sair, sabe? Ai, meu casamento é horrível, meu marido é mau, é muito ruim, eu não sei o que fazer, nananana. Pá, você vai lá em Abigail, né? Olha, tem uma mulher, tem uma passagem na Bíblia, tá? Abigail e Nabal, nananana, eram casados, a Bíblia diz que ele tinha um coração mau, ninguém conseguia conversar com ele. Leia, reflita. Então, assim, tá tudo na Bíblia, tá tudo aqui, tudo você consegue achar aqui, sabe? Então, é maravilhoso. Agora, voltando aqui pro texto, depois que ele cita, né, essas pessoas, ele fala assim no versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, e vai indo a lista. Antes de continuar a lista, eu quero que nós possamos ler agora e meditar nessa palavra. A Luiz, vocês que vão ler depois aí na live, na gravação, leiam e profetizam isso em vocês, sabe? Nos seus caminhos, no seu futuro, que o Senhor Jesus já sabe. Amém? Então, assim, amém. Nós que, pela fé, venceremos ou vencemos reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Aqui eu vou dar uma vírgula. Eu estava vendo um testemunho do Portas Abertas, né, que é sobre os mártires da igreja cristã desse tempo.
Eu vou até deixar o link aqui para quem não conhece o canal do Portas Abertas, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada lá. E por assistir esse vídeo começou a vir outros selecionados e veio uma reportagem da CNN, que é internacional, CNN, e a repórter estava assim, falando a entrevista, né? E falando assim, elas, quando viram o vídeo dos seus esposos sendo mortos, sendo executados pelo Talibã, elas se alegraram, elas não ficaram tristes. E daí corta a cena para o momento em que elas estavam assistindo aquilo na TV. Porque lá eles, né, passam ao vivo a execução e tal de cristãos. E daí elas viraram chorando, alegres, assim, desse jeito, perante Deus. Se eu achar o raio do vídeo, eu mando para vocês. E deixo o link aqui também na descrição, para quem não tá no grupo. E eu fiquei assim, uau. Daí o repórter pergunta para elas lá na língua delas, que eu não lembro que país que é, e elas falam assim, isso significa que eles não negaram o nosso Cristo. E chorando, as lágrimas vertendo e o sorriso assim, ó. E eu fiquei, meu Deus, me dá essa fé. Tende misericórdia de mim, Senhor. Tende misericórdia de mim. Como eu estaria, né? Então, só uma vírgula, que isso aqui não é só do passado, não. Isso é hoje em dia, tá? Esse vídeo que eu vi é desses tempos atrás aí, desse mês passado, sei lá, 2 meses atrás. Então, deixa eu ver, cadê onde eu estou? 36. E os outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aí eu quero abrir outra vírgula. Veja que a vitória pela fé não é só quando tudo fica bem, não é só quando o leão fecha a boca na cova dos leões de Daniel, mas é também quando os crentes morrem ainda hoje sendo comidos por leões, por feras, né, sendo torturados e tal. Eles venceram do mesmo jeito desses que foram livres, digamos assim, dessa morte, né, e esses que não foram livres. Por quê? Estamos debaixo da soberania de Deus e Ele sabe de todas as coisas, né? Luiz, eu tô lendo outro livro sobre mártir. Verdade. Agora esse livro é mais famoso, eu já li ele mais muito tempo atrás e eu tinha que devolver e eu não terminei, eu achei ele em e-book, né? Depois eu compartilho aí. Tá, me manda, me manda. John Fox, um negócio assim, ele é mais conhecido, é mais antigo esse livro, então assim, é incrível como esses pequenos problemas, e quando eu digo pequenos não é diminuindo, tá? Porque cada um sabe a sua dor, mas eu digo pequenos assim, de não ter dado para pagar o condomínio do mês, de ter faltado uma carne, só ter ovo, sei lá, qual seja a situação. Mas quando você lê uma coisa dessa, você fala, meu Deus, eu tenho tudo e reclamo. Eu tenho a liberdade de te adorar no meu carro. Eu vim cantando da harpa no meio do trânsito, entendeu? E reclamo, sabe? Então, isso faz com que, pelo menos pra mim, eu pare de murmurar, eu pare de cometer esse tipo de pecado de abrir minha bocona enorme, que Tiago vem nos falando sobre ela, e pare de pecar contra Deus, né? E veja quão pequenos são essas coisinhas. Então, quando aqui esse capítulo 11 dá um resumão de todos os personagens da Bíblia, assim, do Antigo Testamento, que comprovaram ali sua fé, foram testados, digamos assim, a sua fé e venceram em Cristo Jesus, nós também podemos vencer. E nós temos mais ferramentas ainda, porque nós temos como olhar para eles aqui na Bíblia, olhar para os nossos irmãos que já morreram, ou os nossos irmãos que ainda estão em perseguição nesse momento. Então veja o quanto a gente pode olhar, para todo canto a gente pode olhar. Porque aqui no versículo 38 vem o gozo da nossa alma. Ao mesmo tempo que a gente fica, Jesus, eu imagino quando Pedro escutou Jesus falando para ele, com essa morte, Pedro, você vai gloriar a Deus, né? E eu fico, meu Deus, com que morte eu hei de te gloriar, sabe? E quando você vê aqui no versículo 38, diz assim, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra,
E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Lá em Apocalipse diz das almas dos mártires que clamam embaixo do altar: Deus, até quando vamos ter que esperar a tua justiça, né? E Deus vira para essas almas e fala: descansa mais um pouco, ou dorme mais um pouco, uma coisa assim, né? Que ainda falta estes para virem ter conosco. Algo assim, tradução Camille Andrade, ok? E a gente vê o quanto a gente é importante para Deus. Porque se colocar eu aqui, uma irmãzinha que eu tava lendo hoje cedo sobre como foi a morte dela lá no ano 60 depois de Cristo, sabe? Eu sou nada perto dessa irmã, sabe? A fé, a coragem, a garra, a determinação e o amor que ela tinha em Cristo, sabe? E eu falei: irmã, você já está na glória, só esperando eu chegar para ser aperfeiçoado, para receber a promessa. Mas eu te admiro demais. Obrigado pelo testemunho que você me deixou. E isso vai aumentando a nossa fé. Então, nunca mais a gente vai pensar: eu não tenho fé ou a minha fé é pequena. Não. Quando esse pensamento passar pela tua mente, vá, corra, mas corra. Abra a palavra, faz o que eu falei, pesquisa no YouTube, o que ser, a ferramenta que você quiser usar, usando para a glória de Deus, amém, é lícito. Então, corra, busque, se alimente de testemunhos, se alimente da palavra de Deus, se alimente das histórias desses que são considerados campeões da fé. E você vai ter alimento para a tua alma. Amém? Amém. E é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Luiz? Eu acho assim, eu penso assim, né? É como diz lá, onde que nós compartilhamos semana passada, acho que foi o Juliano, foi na semana retrasada, a respeito de que toda a palavra de Deus ela é útil, né? Paulo muito enfatiza isso. Então eu penso assim, tem muitas pessoas, como você falou de Sara, que tem muitas pessoas que desdenham, né, quando ela riu. Eu vejo assim que muitas pessoas desdenham de vários personagens na Bíblia, né? Então várias passagens, as pessoas têm aquele hábito, né, de desdenhar de uma fé ou desdenhar de alguma situação. Eu acho que isso serve para a gente aprender, mas não assim, menosprezar. Porque para mim é como no trânsito. A gente passa e leva uma fechada, acha ruim, xinga o cara que passou, nos fechou e blá blá blá. Quando pensa que não, a gente está distraído, vai lá e faz a mesma coisa, numa distração. Então, muitas vezes, a gente, sem querer, é hipócrita em algumas coisas, que a gente desdenha uma fé ou uma história que a Bíblia mesmo diz que tudo foi escrito para o nosso proveito, né? Para nosso crescimento, para nosso aprendizado. E aí a gente desdenha dessas pessoas que estão ali representando uma história que ela se repete, se repetiu e vai se repetir até a volta de Cristo, até esse mundo ser consumido, e ela vai se repetir, porque mudam-se os personagens, mas as histórias são sempre as mesmas, né? Então, a Bíblia também diz que aquele que está em pé, ore para não cair, né? A gente não sabe o dia do nosso amanhã, né? E às vezes a gente vê uma pessoa tão simples, com uma fé que a gente olha assim, gente, como que essa pessoa vive, né? E ela vive tão bem, ela vive alegre, ela vive feliz, ela se completa na plenitude da providência divina que foi preparado para ela, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a aproveitar mais, mas de uma forma menos crítica, né?
Porque eu acredito que quando a gente está ali rotulando e falando a respeito da fé de alguns desses heróis da fé, e até mesmo os que não estão na galeria, até lembrei outro dia que na Bíblia tem um monte de pessoas que foram conhecidas pelos seus problemas, né? Então a gente vê o Gadareno, o endemoniado de Gadareno, a gente vê o cego de Jericó? Não, era aleijado, Jericó era aleijado, né? Enfim, né? A mulher do fluxo de sangue, né? Então, são vários personagens que a gente conhece eles pelos problemas deles. E se a gente não tiver cuidado e não aprender com essas histórias, nós vamos ser os mesmos, que é aquela mulher que é a mãe daquele rapaz drogado, né? A mulher daquele homem que é traficante, a mulher daquele fulano de tal, né? Ou aquela mulher que vive desempregada, né? Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai repetir as mesmas histórias dessa forma, né? E por que não sermos conhecidos pelos nossos nomes? Porque a Bíblia diz, né, que os nossos nomes eles são conhecidos nas regiões celestiais. E como que está sendo conhecido seu nome? Como você tem atribuído essa fé no seu dia a dia? Porque é essa atribuição de fé que vai fazer a gente ser ou não conhecido, né? É a falta de fé que vai fazer ou não a gente alcançar cada coisa que Deus tem para nós. Então, seria mais ou menos isso que quando você falou de Sara, me veio isso à cabeça a respeito do desdenho que às vezes a gente tem por algumas histórias, algumas situações, né? Eu procuro sempre assim, às vezes a gente desdenha uma coisa numa luta que pra gente seria tão fácil, né? Mas em toda a humildade daquela pessoa, a gente não sabe o quão difícil é para aquela pessoa uma coisa tão simples. Uma senhorinha outro dia, eu estava vindo ali na Oswaldo Cruz, bem no comecinho da Oswaldo Cruz, na altura ali da Cleide Bolos, né? E a hora que eu fui, estava passando de moto, uma senhorinha com um andador, esperando para atravessar a rua. E aí eu falei, nossa, aí eu dei a volta no quarteirão, voltei, aí eu cheguei um pouco antes dela, né? Aí peguei a minha moto, inclinei na rua, pedi para esperarem, aí ela atravessou a rua. Uma tarefa tão fácil pra gente, que a gente muitas vezes, tá, aquele fluxo de carro, a gente ciranda entre eles e atravessa. E uma pessoa ali com as suas dificuldades, né? Atravessando com toda dificuldade, com toda devagar demais, né? Por conta das suas dificuldades. A mesma coisa somos nós. Quantas vezes uma coisa que uma pessoa faz com os pés nas costas, a gente tá lá, andando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E aí a gente tem que ter o cuidado pra gente não tá rindo do outro, não tá blasfemando contra ai, isso aí que você tá achando ruim, você tá reclamando disso, né? Exatamente. Então, é basicamente isso que eu gostaria de compartilhar, para que estejamos assim, atentos, né? No dia a dia, porque todo dia ele se repete. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai ficar repetindo a lição o tempo todo e não vai perceber que a gente ainda não aprendeu. E quando a gente aprender, a gente sai daquilo, a gente para de repetir e vai para o próximo nível. É verdade. Paz, Leni. Só complementando essa questão do riso de Sara, eu me identifiquei na época que eu prestei atenção nisso, porque uma das reações que eu tenho muito, tipo, se alguém cai, até quando eu caio, eu dou risada, mas não é que eu tô debochando ou tô achando engraçado aquilo, é a minha reação do meu nervoso. Nossa, então se eu tô qualquer tipo de situação constrangedora, assim, eu caio na risada, assim, mas é inexplicável, entendeu? Uhum. Aí, quando eu vi essa passagem de Sara, eu fiquei, mas peraí, Abraão também riu, sabe? Daí eu fui entender, nossa, Sara às vezes ri de nervoso. Igual eu, poxa, eu velha cuidando de uma criança, a gente não sabe o que passou no coração dela, né? Qual foi a intenção. E o próprio anjo, né?
que daí é o anjo do Senhor, o próprio Cristo foi lá e exortou ela. Então, quem somos nós? Tanto que quando Isaac nasce, o que ela fala? E todos se rirão comigo, né? Porque agora tá aqui, né? O motivo do meu riso tá aqui no meu colo, no meu braço. Então, tem um ditado que diz que não podemos medir ninguém com a nossa régua, né? Cada um tem a sua e Deus sabe. Quando a gente vai estudar a parte neural, né? Do ser humano, tem uma coisa que se chama caminho neural, né? Então, tipo, uma simples palavra que para você tem um significado, para mim tem outro, e para aquela pessoa tem outro, e principalmente para quem passou por um trauma tem outro. Aí seus neurônios formam esse caminho e para você mudar isso é muito difícil. Aí, além de, né, ter muito acompanhamento de profissionais, você tem que ter muito oração e joelho no chão, porque esse caminho neural que você tem, só dando um exemplo, para quem foi mordido de cachorro na vida. Quando fala tem cachorro ou escuta a palavra cachorro, latir de cachorro, o caminho neural que se faz no teu cérebro é tão rápido para você reagir em defesa, em medo e pânico, e seja qual for o sentimento que brotar primeiro, que é incontrolável. Sai do campo do racional e entra no campo da questão da sobrevivência, né? De instinto de sobrevivência. Então é aí que entra o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que sonda os corações e conhece a intenção de cada um, em cada palavra, em cada ação, em cada gesto, né? Porque tem esses N fatores. Leni tá com a internet ruim? A Leni tá difícil hoje, tadinha. Tá. Só para completar então, porque como a gente finalizou o livro de Tiago hoje, gente, eu não mandei o vídeo de Tiago. Uma coisa que eu quero confessar aqui, eu não sei se eu era a única. Quando eu li aqui o título do livro de Tiago, Epístola Universal do Apóstolo São Tiago, né, o S aqui. Eu ficava assim, nossa, que legal, né, apóstolo Tiago, irmão de João e tal, e eu fui descobrir que não, que é Tiago, irmão de Jesus, e eu fiquei, como é que é essa história? Aí vem de novo a questão do ouvir muito se falar e não se ler muito o que se falou, entendeu? Eu sempre escutei muito de que nenhum da família de Jesus seguiu ele, que só Maria que tinha seguido a Jesus como seu Senhor, que a sua família não tinha aceitado. Aí citam aquela passagem de Jesus em Nazaré, né, que ele fala, profeta de casa não tem honra, e ele sai da cidade. E eu fiquei tão chateada comigo mesmo, sabe, de tanto tempo lendo a Bíblia e crendo e achando com toda a convicção da minha vida que esse Tiago era o apóstolo e não o irmão, né, no quesito filho de Maria, né, que seguiu os passos sim de Jesus, e ele foi um dos muito importantes ali de Jerusalém, né? Porque depois que eu descobri também, eu comecei a ler tudo que eu tinha para ler, todas as fontes, eu fui lendo e fui encaixando história com Bíblia, e eu achei muito interessante isso, e eu quero passar aqui, deixar registrado na live para quem como eu estava aí, né, achava que era outro Tiago, sendo que Tiago foi um dos primeiros a morrer, né, por Herodes. Então, né, aonde? Que tempo ele teria o tempo de ter escrito tudo isso, né? Realmente não tem lógica. Mas eu não tinha 1 mais 1, não tinha terminado o cálculo na minha cabeça ainda. E é aquilo que a Luiz falou, uma coisa que é tão simples e você pode até falar, nossa, mas a primeira vez que eu li eu já identifiquei que era irmão de Cristo. Eu não, me perdoe. Mas eu achei incrível e gostei. Eu ainda tenho dificuldades também, nesses nomes na Bíblia, que são os mesmos nomes para pessoas diferentes, assim, Sim. Entendeu? Às vezes eu meio que confundo, assim, entendeu? João, Tiago, tem mais alguns nomes, assim, que geralmente nos evangelhos. Sim, o tal Simão, que daí tem um Simão que é não sei das quantas, o Simão, Pedro. Simão eu ainda fico meio assim, sabe? É um território que eu não
me atrevo tanto. Eu também. Eu acho que é uma dúvida assim, bastante comum. Eu acho que dá até para tentar encontrar alguma coisa assim que eu não sei se já tem, se alguém já pensou nesse estudo, para conseguir encontrar uma chave que ligue quem é quem, Quem é entendeu? quem, Alguma coisa exatamente. que fale assim, ó, esse vínculo, fulano de tal, então ele está envolvido com isso, com isso e com isso, ele está nessas situações. Né? Então, ele escreveu tais livros, ele fez tal coisa, para Nossa, a gente conseguir realmente. ligar o nome à pessoa. Porque eu também tenho eu ainda tenho essa dúvida. É lógico, é a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia inteira, é a Seguidão, né? primeira vez. É, então é a primeira vez. Tem histórias que eu leio na Bíblia ainda que eu falo, Jesus! Isso aqui é novo, o Espírito Santo não tava aqui ano passado. Não tava! Fizeram um adendo nessa Bíblia aqui, Verdade. um aditivo. Exatamente. Olha, Tiago foi um questão de João, né? Aquilo que você falou, né? Tem uns que cada um tem uma. Questão de João Batista e João Apóstolo, né? O tal do apóstolo amado e tal. Isso daí Nossa, de João Batista e o João Apóstolo, são para mim, assim, muitos. de vez em quando eu fico, gente, peraí, quem é quem? Entendeu? Aí de Para repente mim é chega e difícil. os discípulos de João vieram a perguntar a Jesus, daí calma, calma, mas João não é um discípulo, como que ele tem discípulo? Daí você fica, cadê? Aí você começa a se É, encontrar. Não, é João é, Batista. Então, é, é a mágica aí acontecendo, né? Como Romanos é. diz, sua fé, já que o tema é fé, sua fé vai aumentando e o conhecimento vai aumentando conforme a sua fé. E a mente vai sendo renovada. Exatamente. Ai, é maravilhoso. É a questão, você que está toda na neurociência e agora também, né? Ai, É a amo essa parte. neuroplasticidade, né? A gente vai mudando a nossa mente e vai abrindo Exatamente. assim, né? Conforme você vai Novas se conexões abrindo. vão sendo criados. É isso É mesmo. da hora. E então, quando vem na minha mente o livro de Tiago, não sei você, mas vem sempre falando sobre a língua. A terrível língua, aquele membro pequeno que pode causar o maior estrago se você não tiver controle. E eu nunca tinha parado para analisar o começo aqui da carta de Tiago. E eu vou deixar aqui em rápidas palavras, capítulo 1 de Tiago, a partir do versículo 14, que diz assim: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus irmãos amados. E eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu fiquei, Jesus amado. Então é assim que acontece uma traição. A traição é contra o meu noivo, né? Contra o meu Deus, sabe? E eu amei esse jeito que Tiago colocou aqui, ó. Mas cada um. Não, aqui, vamos voltar, né? Mais o que, né? Mais o que? Vamos voltar no 13. No 12, aliás. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, seduzido pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo da carne, né? Os desejos materiais, e daí entra a avareza e entra vários tipos de pecado, cada um tem um fraco para um lado, né? E cada um se conhece. Então aqui, quando eu paro e começo a dar mais voz para a concupiscência da minha carne, que é pecadora sim, e falo, não, eu vou fazer isso, eu quero, eu gosto e tal.
E de repente eu começo a esquecer de que eu não tenho que me preocupar com essa carne aqui que é finda, né? Que daqui a pouco não se tá mais aqui, se apodrece e tal. Eu tenho que me preocupar com a minha alma, né? Que é eterna. E aí, a minha alma, para onde ela vai, né? Quando te pedires a tua alma, né? Como estará a tua alma? Depois que você cede pro desejo da tua carne, pro desejo carnal, e o desejo carnal é o quê? Gálatas deixa bem claro, né? As obras da carne, né? Então, as obras da carne é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, quando você vê, mas peraí, eu tô agradando a Deus dessa maneira? Aí você faz uma autoanálise, porque Deus sempre deixa para você se autoexaminar. É um presente maravilhoso que Deus deixou para toda a humanidade. Como indivíduo, Ele nos respeita e nos ama tal modo que Ele deixa para nossa consciência limitada se autoexaminar, né? E depois, havendo a concupiscência, ou seja, o desejo da minha carne concebido, então eu desejo aquilo e eu falo, não, vou executar, né? Dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado. Aí eu peco, né? E aquele pecado me faz o quê? Ir para outro, ir para outro, ir para outro. E quando eu vejo, eu já estou totalmente distanciada da vontade de Deus e dos caminhos de Deus e tudo mais, né? Quando vem aqui a palavra consumado, é quando já está completo, né? Quando você já terminou, assim, você já fez de tudo um pouco, aí vem a morte. Gera a morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E quando teve essa questão de sendo consumado, eu lembrei de outra frase do pastor Jay, que é uma verdade muito, assim, absoluta, que ninguém vai ao inferno pelo pecado que cometeu, né? O meu pecado Mas não é pelo perdão. menor do que o seu, né? Mas pelo perdão, né? Que recusa. Que recusa. Porque Deus, quando Ele envia o seu Filho e morre na cruz do Calvário por mim, por você, Ele já sabia todos os pecados que a Camille podre aqui iria cometer, desde que eu comecei a entender o que era bem e o que era mal, seja lá que faixa etária, que cada ano que passa essa faixa etária só vai diminuindo, né? Então, se a minha inocência foi até, sei lá, uns 8 anos, hoje em dia tá diminuindo, sabe? E desde essa idade X, que só Deus que sonda meu coração sabe qual é, até o final da minha vida, Ele já perdoou. Então, basta eu aceitar esse perdão dentro de mim, né? E lutar contra o pecado, porque Paulo deixa bem claro que ele tem o espinho da carne dele e ele luta com aquilo, né? E Jesus fala para ele: eu não vou tirar esse espinho da carne, isso daí faz parte, né? A minha graça te basta. Te basta. E o meu poder se aperfeiçoa no que? Na tua fraqueza. Quando a gente fala de pecado aqui, que começa o versículo 14, sendo engodado, né? Ou seja, sendo seduzido pelo pecado, pela vontade do pecar, do cometer alguma ação que você sabe que não agrada a Deus, você tem a escolha de não, eu vou satisfazer o desejo da minha carne agora e o amanhã eu penso depois, ou não. Eu escolho crucificar o meu eu na cruz e seguir a Cristo. Quando Jesus fala para seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque a ilustração que Cristo está passando, eu acho que eu já até citei sobre isso aqui, quando alguém lá na antiguidade estava andando sobre as ruas, né, seja onde for, carregando a cruz, todo mundo sabia que aquela pessoa já estava morta, era um zumbi. Ah, essa daí não dorme hoje. Ou então, né, tinha crucificados que duravam até 3 dias em agonia. Esse daí já era, né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Então, não, eu escolho, porque eu sou livre, Jesus me trouxe essa liberdade de falar: não, pecado, eu não quero cometer você.
porque eu escolho o meu noivo, eu escolho a lavagem e a purificação pela palavra, porque a palavra me mostra que o resultado, quando fala concebido, é uma coisa muito forte. Eu não sei você, Luiz, mas quando eu li isso aqui, começou a me dar um revertério, porque eu trouxe literalmente para uma relação íntima, sabe? Com a minha carne a ponto de conceber, sabe? Eu vou dar fruto a um pecado. Eu vou dar a luz a um pecado. Eu vou dar conhecimento àquele pecado, né? E a própria palavra de Deus diz que nada fica encoberto. Então, todo pecado que você pode achar, não, eu pratico e ninguém sabe, ninguém vê, não. Pode ser que aqui na terra ninguém saiba, mas vai ter um dia que tudo estará à luz, o conhecimento de todos, né? E desse dia ninguém escapa. Você pode escapar dessa vida, né? Você vai aqui, vai ali, você pode até escapar, mas de Deus ninguém escapa. Então você dá luz ao seu pecado, porque em pecado fomos concebidos, diz a palavra de Deus. Então a minha natureza é pecadora. Então é a guerra, como diz em Gálatas, né? Aquela guerra constante. E quem vence, como a Jéssica falou aqui em uma das lives, quem está mais alimentado. Então quem a gente está alimentando mais? Os desejos da carne ou os desejos do nosso espírito, de estar mais perto de Deus, né? E eu não podia não falar sobre Tiago rapidão, porque daí semana que vem é Pedro. E as cartas de Pedro, tanto 1 Pedro, 2 Pedro e João, é muito intenso. Então não daria como pra eu voltar em Tiago. E hoje eu falei, hein, Luiz? Você deixou eu falar, hein? Falei muito. Ai, você sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. É gostoso, né? Quando a gente vê, meu A gente se Deus empolga, do céu. né? A gente se empolga. Você foi falando também, e eu já fui aqui, porque na minha Bíblia, a Bíblia que eu tenho a Bíblia de estudo É pentecostal, verdade. e ela tem aqui em Tiago, ela tem de 1:14, ela tem justamente o comentário a respeito disso daí. É que eu fui procurar a questão, você falou, teve uma parte que você falou de intenção, né? E eu me lembrei 2 pontos. Primeiro que a colocação aqui, né, o comentário aqui de Tiago 1:14 na Pentecostal, ela diz aqui, pela sua própria concupiscência. A tentação provém, em princípio, dos desejos e inclinações do nosso próprio coração. Como está em Mateus 15:19, que ele fala que tudo procede do coração. Se o desejo mal não for resistido e purificado pelo Espírito Santo, não somos nós que o sufocamos, é o Espírito Santo quem o purifica. Então ele levará ao pecado e depois à morte espiritual. Então, e até um dos versículos aqui, Romanos 7:5, você também citou o versículo. Então, assim, são essas questões, né? Da gente entender quais são as inclinações do nosso coração. Porque o que se prega hoje no mundo é justamente quais são os desejos do seu coração. A vida só se vive uma vez, né? Então, é justamente hoje em dia o que se prega, o que se fala, não, você tem que viver intensamente, porque se você não viver, né? Entendeu? Como é que você sabe? Como é que você tem que aproveitar cada minuto, cada momento. Então, é justamente indo na contramão do que diz a Bíblia, né? Então, quando a gente está errado, quando a gente tem um pensamento que aqui fala sobre incluindo os pecados em Mateus 19, em Mateus 15:19. Vamos ler, né? Como diz o pastor Jair. Aqui, ó, porque o coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, entendeu? Então, é essa questão. E a outra questão que, enquanto você falava, é a questão da intenção.
Para mim, isso pega muito a questão da intenção, porque já aconteceu comigo vários exemplos do que você faz uma coisa com uma intenção. E aí, aquela coisa, ela se transforma no olhar da outra pessoa e ela acha que você fez com outra intenção. E aí, se aquela intenção que a pessoa entendeu que você tinha feito se era bom, você fala, é isso mesmo. Deus conhece a intenção do seu coração. Exatamente. Entendeu? Então, para mim, isso pega muito, né? Então, a gente muitas vezes pega carona no entendimento equivocado das outras pessoas, porque é aquela questão da régua que você falou. As pessoas sempre medem pela sua própria régua, né? Então, ela fala assim: nossa, como fulano era bom, olha o que ele fez por mim, que não sei o quê. E aí ele vai lá e dá uma intenção para aquela pessoa achando que foi aquela o intuito dela ter feito tal bondade, entre aspas. E na verdade não, ele estava querendo se aproveitar. Ou o contrário também. Às vezes a pessoa olha como essa pessoa é maldosa, e na verdade não. Ele só estava querendo ser gentil, ser cavalheiro, e que não sei o que. Então, é o que eu acho fantástico em Deus. Porque o que a gente está fazendo não importa o julgamento ou o pré-julgamento humano. O que importa são as intenções. E aí o que as pessoas falam ao contrário disso? Tá aí uma coisa que eu acho que vale a pena estudar, né? Como é que entra a questão que todo mundo fala que de boa intenção o inferno tá cheio. Exatamente. Nossa. É a tal das astutas ciladas. Eu lembro que uma frase que eu caí nessa cilada, assim, quando eu lembro, eu falo, Jesus, obrigado pelo livramento. Pelo livramento no sentido de que ele me restaurou, me levantou, porque eu caí. Jesus não te quer ver triste. Você tem que estar feliz. Então, se te faz feliz viver assim, ele te entende. E viver assim é viver em pecado. E viver assim é viver afastado de Deus. É verdade, Jesus me entende, ele quer me ver feliz. E não, nossa, o pastor Jair trouxe uma vez um estudo sobre isso, sobre a questão da felicidade, que não tem nada a ver isso daí. E eu fiquei, uau, né? Porque esse mundo é aflição, a felicidade eterna, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e lá não haverá nem morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque todas as primeiras coisas estão passadas. É lá na eternidade, é depois de tudo, sabe? Então, a gente já quer viver essa promessa agora, nesse corpo podre, né? E aquilo que a gente fala, daí você vai estudando a palavra e você fica, como que eu caí nessa astuta cilada? Diabo desgraçado usou o quê? O que eu não estava cheia, porque a culpa é minha, não é do diabo. Ele está sendo o diabo. Eu não vigiei e caí na cilada dele, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, e para aqueles que estão caídos, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? E a intenção do coração, como a Luiz falou, no meu coração eu nunca estive desviada, porque no meu coração o temor de Deus sempre permaneceu aqui pela graça e misericórdia do Espírito Santo, né? Eu só estava caída e ele me levantou de novo. E é assim o processo, né? E eu até vi um tempo atrás uma pessoa que já era batizada, e aí ele estava falando sobre batismo, né? E ele falou assim, mas porque se eu soubesse, eu não tinha batizado tão cedo, porque eu tinha esperado um pouco mais, eu tinha aprendido um pouco mais sobre a palavra, que não sei o que lá, e hoje a pessoa está desviada. E hoje eu vejo que, na verdade, naquele momento em que ele falou isso, ele já estava desviado. Exatamente. Né? Porque eu penso assim, o quanto antes a gente dizer sim, o quanto antes a gente chegasse a Cristo, a gente entregar a nossa, como diz aquele hino, né? Hoje queres te entregar a Jesus Cristo? É o entregar, é o se render de fato, né? E para concluir também, eu vi o pessoal falando hoje, eu fico só ouvindo, né? Aí eu estava trabalhando na empresa e começam umas conversas assim, paralelas assim, né? E aí falando, não, o homem tem que passar o rodo, tem que pegar todo mundo, e que não sei o que lá, e namora com uma e fica com 50, e que não sei o que lá.
Aí, daí terminou com a célebre frase, né? Nada é errado se te faz feliz. Aí eu concluí Sim. a frase, eu falei assim, disse o capeta, né? Só pode. Exatamente. Disse o capeta, te aguardo no inferno. Hashtag é Uhum. nóis. Porque Exatamente. a felicidade que o mundo prega é aquela felicidade momentânea, né? Que na verdade, se Carnal. fosse mesmo uma felicidade completa, ela não te traria tanto vazio. Se fosse uma felicidade, por qual motivo que você precisa de 50 para passar o rodo, Uhum. né? Se te Exatamente. completasse fazer isso, você faria isso com uma, você pegaria uma e tava tudo certo, entendeu? Porque te completa. Agora, se não, se precisa de tantas, é porque não tá completando, né? Uhum. E aí é aquele vazio do tamanho de Deus que as É. pessoas querem colocar tudo, Aí né? Lá começa. dentro. Um abismo chamando o outro e nada, né? É, E nada é, enche aquilo. Ai, é. O caminho é é. isso aí. Ai, Jesus nos ajuda. Como Só Deus. eu brinco com o meu irmão quando eu vou dar conselho pra ele, essas coisas assim. Eu sou só 5 anos mais velha que ele, né? Mas tenho mais carga que ele. Deu, olha, esse caminho eu já trilhei. Se você quiser trilhar também, não tem problema. Mas eu já trilhei. Era melhor você ir por esse outro. Então, é o que a gente tá aqui fazendo, né, Luiz? Esse É. caminho, eu já fui. Ó, essa cilada do inferno, como diz a Luiz, eu não ouvi. Porque se quando essa pessoa falasse isso, tivesse uma Luiz pra falar ali, uma ousada de Deus pra falar, disse o capeta, eu ia fazer isso aqui. Opa, pera aí, que tem alguma coisa de errado, né? Mas não teve, Deus tem todos os seus propósitos em tudo. Porque, né, até nessas quedas, como diz, né, a psicologia, como você estava falando aí, a psique e essas coisas todas que nos ensina a parte da ciência, quando você cai uma vez daquele jeito, é muito difícil você cair de novo. Você pode cair de uma outra maneira, mas daquele jeito igualzinho, só se for assim, muito burro. E como não somos, a gente não cai de novo. Ai, meu Deus do céu, é Deus que nos mantém em pé. Luiz, então você ora por nós? Pra gente terminar? Oremos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui presente conosco, alegrando os nossos corações, nos dando paz, tranquilidade, serenidade através da tua palavra. É a tua palavra quem nos preenche, é a tua palavra quem nos consola, a tua palavra, através do Espírito Santo, quem nos traz o conforto. Senhor, continua nos guiando, nos orientando. Esse caminho, Pai, nós sabemos que não é fácil percorrer, não é fácil compreender, mas nós não estamos querendo compreender a tua palavra através do nosso intelecto, pois ele é totalmente limitado. Nós queremos compreender através da tua revelação. Se revela a nós, ó Pai, através do teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, assim como tu revelaste a Pedro, assim como tu se revelaste a Paulo, assim como tu se revelaste a João, a todos os teus apóstolos, ó Pai, se revela a nós através da tua palavra. Abre os nossos olhos para que possamos levar a boa, perfeita e agradável palavra aos corações que estão aflitos e perdidos neste mundo, Senhor. Nós te louvamos por mais esse momento. Nós te pedimos que continue conosco, em nome do teu Filho amado. Amém.